Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dicionário do Investidor. Pessoal, a HCTR saiu seu relatório gerencial, a gente vai trazer, ver essas informações, ver se melhorou alguma coisa por lá, se piorou, se continua tudo igual. O que que a gente pode esperar daqui para frente, pelo menos para o próximo mês do HCTR11. Então vamos lá, a cotação dele que hoje fechou a R$ 29,21, o dividend yield dele nos últimos 12 meses. Só quem comprou esse preço consegue esse dividend yield de 14%. Ele está com um PVP de 0,25. Ainda tem uma liquidez alta, 1,2 milhões de reais de liquidez diária média. Pessoal, é uma liquidez muito boa ainda, mas se a gente comparar os períodos de antes, vem reduzindo. Corre o risco de uma hora a HCTR sair do IFIX também, mas tem que reduzir muito. Isso aqui tem que cair para 200 mil por dia para ele cair fora do IFIX. Acho difícil. Mas vamos lá. O site Investidor 10 dessas informações para a gente, uma variação de 28% nos últimos 12 meses. Então, a pessoa ganhou 14 de dividendos, mas perdeu de 28. É meio complicado. Se a gente for ver nos últimos 7 dias, está bem regular a cotação, né? Bem estável. Se a gente olhar nos 30 dias, vem caindo, principalmente devido à queda do provento, né? Mês passado, o provento foi muito gordo. Se a gente olhar bem aqui os últimos proventos, também temos a informação aqui, ó, esse provento foi de 1,77%, esse provento. E agora, depois 1,21%, botando em dinheiro mesmo, ó, 53 centavos, depois para 36 centavos. Então, isso foi isso que o mercado derrubasse a cota nos últimos 30 dias. Mas saiu o relatório, vamos entender por que o provento caiu. Na verdade, era óbvio, né? Tinha não recorrentes no mês anterior, nesse mês não tinha, por isso que ele ficou com aquele resultado. A cotação fechou a 30 mil, os números de cotistas do HCTR11 vem diminuindo, agora está 163.620, já foi mais 220 mil cotistas, vem diminuindo dia após dia, por isso que também a gente vê a liquidez diária caindo. Ele tem aí um patrimônio, de acordo com a marcação a mercado dele, de 2,53 bilhões, eu falo de acordo com a marcação a mercado dele, porque existem alguns CRIs super problemáticos, que se fosse marcar mercado mesmo, a preço de possíveis negociação, esse patrimônio ia cair muito mais, para mim cairia mais de 50%. Então, ele está com a liquidez média de 1,97 milhões, menos de 2 milhões agora. Vamos prestar atenção nesse número para ver se a liquidez vem caindo. E os comentários do gestor, que é sempre interessante. 36 centavos de dividendo, e eles ainda falaram que nesse mês o Carvalho Osten regularizou as parcelas em aberto no montante de 600 mil, que contribuiu para a apuração em termos de 2,5 centavos por cota. Então ele distribuiu 36, mas veio 2,5 centavos a mais aí, então ele poderia ter distribuído só 34. Então, aí, e logo em agosto, o Carvalho Oscar amortizou extraordinariamente 5 milhões do saldo devedor, o que representa 3 centavos por cota no dividendos até o final do ano, pela estimativa atual resultado do caixa para o semestre. Então, 3 centavos ao mês a mais. Então, ali 2,5 centavos, que veio a mais no mês de julho, então agosto vai vir 3 centavos. Então, se tudo correr do jeito que está, a HCTR11 deve manter 36 centavos até o final do ano. Com um preço de 29, que vale o risco, eu ficaria pensando seriamente, viu? Uma estratégia mais arriscada de risco, aquela parte da carteira que a gente coloca, talvez, mas hoje eu não tenho, tá, gente? Só deixando bem claro. Atualizações sobre o Gramado Parque. Eu gostaria de mais atualizações, mas eles não falaram sobre o que eu queria saber. Porque o waiver, o waiver que foi a carência dada ao Gramado Parque está acabando, e eles não falaram nada sobre isso. Só botaram aqui, dia 19 a 17 de agosto, aconteceu o tradicional Festival de Cinema, em 2024 foi a 52ª edição, deve atrair público considerável, em razão da relevância no mercado cinematográfico. Em julho, 40%, a cidade teve 40% de ocupação, é fraco, viu, gente? Ano passado
foi 83%. Só que em virtude de ter a recuperação de tudo que aconteceu no começo do ano, no Rio Grande do Sul, até é bom essa ocupação de 40%. Só que aí é que a gente já vê o tanto que esse ano eles vão passar mais dificuldade, tá? Aí eles trazem aqui, botaram as fontes das notícias, isso é legal, viu, pessoal? Muito bom eles trazerem as fontes para a gente dar uma conferida. Aí eles explicam aqui o DRE, eles sempre põem contábil e aqui eles põem fluxo de caixa. Isso aqui não é um DRE caixa, isso aqui é um fluxo de caixa. Qual é a diferença disso? Um DRE caixa, ele traz as informações de lucro caixa ou prejuízo caixa. Uma demonstração de fluxo de caixa mostra entrada financeira de caixa e saída de caixa. Por exemplo, hoje, eu não recebi nenhum tostão. Por incrível que pareça, eu não recebi nenhum tostão hoje. Mas eu gastei ali um dinheiro comprando os materiais de construção. Então vamos dizer que hoje eu tive fluxo de caixa negativo. Mas eu tive prejuízo negativo, prejuízo? Não, é um fluxo normal, apenas saiu mais dinheiro. Eu só vou saber se eu tive fluxo negativo se o meu investimento que eu estou fazendo lá na construção, quando eu vender a casa botando todo o custo que eu estou fazendo de reforma, custo de aquisição, for maior que o valor da venda que eu fizer, eu vou dizer que eu tive prejuízo. Mas agora, nesse mês, meu fluxo de caixa foi negativo. Não significa que teve prejuízo ou lucro. Tanto que quando a gente vê aqui no mês de abril, o fluxo de caixa negativo de 27 milhões não significa que eles tiveram 27 milhões de prejuízo. Eles tiveram 27 milhões que eles investiram mais do que eles receberam. Então, a gente pode fazer a mesma afirmação aqui no fluxo de caixa de julho. Fluxo de caixa de julho, eles tiveram aqui um fluxo de caixa de CRI de 7 milhões e 176 mil. Podem vocês ver que recebeu mais que os outros, não fizeram investimentos, não compraram nada de CRI. No mês passado comprou CRI, ó, vocês estão vendo aqui? Ele comprou CRI, aqui também comprou CRI, mas esse mês não comprou nada, não investiu nada em CRI e também não investiu nada em fundo imobiliário. Não existiu nada em fundo imobiliário. Por isso que o fluxo de caixa foi maior que os meses anteriores. Ele não investiu nada em fundo imobiliário e nada em CRI. E no final das contas ele distribuiu 36 centavos por cota, que é exatamente o valor que ele teve de fluxo de caixa. Nos meses anteriores, ele até teve distribuição maiores que o fluxo de caixa. Teve distribuições maiores que o fluxo de caixa, mas nesse mês ele distribuiu exatamente tudo que entrou a mais do que saiu. Então o caixa dele se manteve igual ao que estava antes. Aí eles explicam aqui essa seção do fluxo de caixa, o que é isso que eu expliquei para vocês, e falam aqui que em julho, considerando o recebimento dos PMPs dos mês, PMPs quer dizer os juros e amortizações, essas partes aqui, ó, da galera que está pagando, e os dividendos acrescidos do HC-HG11 acruados, o acrual de aplicações de renda fixa, isso aqui é o rendimento das aplicações do caixa, né? Ele teve aí aproximadamente um lucro, esse aqui é lucro, de resultado do caixa de 36 centavos, que coincidentemente é igual a esses 36 centavos que foi distribuído. E coincidentemente é igual ao fluxo de caixa positivo que ele teve esse mês. Então, esse mês, o fluxo de caixa foi coincidentemente igual ao lucro. Como assim coincidentemente? Não é sempre igual? Não. Como eu falei, tem vezes que se ele tivesse aqui um investimento em CRI, ia diminuir o fluxo de caixa e não significaria prejuízo, não significaria resultado menor. E quando a gente olha para o contábil, aí que a gente fica meio... Olha só o contábil, R$1,46 contábil. Como assim, Gil? Como é que ele tem o resultado de R$1,46 e só distribui 36? Gente, esse contábil quer dizer que a dívida de quem deve para ele aumentou por cota R$1,46. É isso que quer dizer. Agora, se o pessoal vai pagar ou não, é outra história. Vamos lá, aqui ele traz como é que foi o dividendo no ciclo, o resultado do hectare,
e a rentabilidade de cota essa rentabilidade, olhando a cota atual, a carteira permanece com caixa minúsculo, 0,4% de caixa, pelo menos esse mês o que ele gerou de caixa, ele distribuiu, né, então ele manteve o mesmo caixa que ele tinha no mês passado, 82% está em CRIs, 17% está em fundo imobiliário. A carteira aqui, que eu já digo que isso aqui achava que isso servia para alguma coisa, mas parece que não serve, né, porque quando os devedores deram cano nas cotas sênior, na subordinada, na mezanino e nas única, tudo de uma vez. Então, quem estava com cota sênior achando que estava mais seguro, tomou prejuízo do mesmo jeito. Então, eles têm 59% em cota sênior, 30% em subordinado, 9% única e 3% mezanino. O prêmio de indexação ainda é IPCA mais 10,5 grande maior, e a taxa média dele ponderada aí tá com IPCA mais inflação mais 10,20, porque eles juntam aí GPM e IPCA, o CDI trazendo para o IPCA, então, mas aí fica CDI mais 10,20 de prêmio. Distribuído aí pelo país, aqui traz os CRIs, a gente já passou por isso algumas vezes, as amarelinhas estão em waivers, as vermelhinhas inadimplência, as verdes está pagando em dia, e eles trazem aqui, em dia, 17% do fundo, apenas. Em carência de juros ou amortização, algum tipo de waiver em negociação, 76% da carteira, e 7% inadimplente. Kiko, você acha que esse 76% da carteira está perdido? Não, gente. É negociação. É negociação. Às vezes a gente está com dificuldade de pagar uma dívida, a gente negocia e paga ela. Vamos torcer para os caras fazerem a mesma coisa. Entre os fundos que ele investe, XVXO, que é Feira da Madrugada, é 8,7% PL. O Serra Verde é 4,07%. O Serra Verde é a mesma coisa de dizer que está investindo no grupo GPK. O CHG11, o único que paga uns dividendozinhos aqui, 2,74%. O Student House, dessa vez ele não investiu mais nele, né, chegou a 1% do PL. E o IC loteamento, 0,73%. E aqui fala sobre o volume de mercado, e a gente vê nitidamente aí como o volume vem se reduzindo, era muito mais alto o volume lá 2020, 2021, e vem reduzindo aí bastante o volume de negociação. Está reduzindo bastante, né, o volume de negociação. E um pouquinho falando de cada um dos ativos que ele tem na carteira. Pessoal, isso é o que eu queria trazer para vocês sobre o relatório gerencial de julho do HCTR11. A minha expectativa é que ele, se ele não fizer, mas ele não tem caixa para fazer mais investimento, tá, gente? 0,4% em caixa, mas ele tem caixa para manter a distribuição nesses patamares de 36 centavos. Na pior das hipóteses, você tira esses 3 centavos extras aí que ele está tendo de 33 centavos. 33 centavos pode ser interessante. Vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Ainda tiver mais alguma observação, mais alguma dúvida, coloca nos comentários que eu vou tentar responder. E se tiver algo que eu deixei passar, coloca aí que é melhor ainda, que eu vou estar aprendendo bastante, como eu aprendo todo dia com vocês. Um grande abraço e até a próxima.